Olá aos nossos estudantes da EJA. Tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Baioco, professor de Educação Física, e já gostaria de refletir sobre o nome da nossa aula. Ginástica. Existe mais de um tipo? Já vou adiantando que sim. E partindo para outra reflexão, será que todo tipo de ginástica faz bem à saúde? Antes de continuar nosso assunto, gostaria de falar para vocês, estudantes, professores e telespectadores, que o nosso eixo temático é saúde e bem-estar. Já os nossos objetivos são o objetivo de aprendizagem, compreender as relações das práticas corporais institucionalizadas com o mundo do trabalho e da produtividade. E o específico, entender que existem diferentes tipos de ginásticas, compreendendo as que são de alto rendimento. Antes de prosseguir, gostaria de lembrá-los da nossa lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code da tela, preencha o formulário e confirme sua participação. Isso é bem importante para nós. Vamos entender como surgiu a ginástica. De acordo com Daredo, estudiosa da área de educação física, em 2011, este nome vem do grego e significa arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Com base nessa definição, podemos afirmar que a ginástica existe desde quando o homem surgiu e começou a se organizar em grupos. Porém, foram os gregos e os romanos que oficializaram as primeiras escolas de ginástica. Para os especialistas da área de educação física, a ginástica atual teve sua origem por volta do século XIX, pois foi nessa época que surgiram as 4 grandes escolas de ginástica, com seus métodos, e foram elas, a inglesa, a alemã, a sueca e a francesa. Atualmente, existem 2 divisões, a ginástica competitiva e a não competitiva. Hoje a atenção especial vai para a ginástica competitiva. Entre as competitivas estão a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, a ginástica acrobática e a ginástica artística. Partiu entender um pouco de cada? A ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição. Ela é praticada por homens e mulheres. É composta por aparelhos, que ao todo são 8 aparelhos. Um dos aparelhos é o solo. Nele, os exercícios são realizados em um tablado, onde as mulheres se apresentam com música, enquanto os homens se apresentam sem música. Em destaque, temos a atleta Daiane dos Santos, como podemos ver na figura. Ela fez história no mundo do esporte, levando muitas vezes a bandeira brasileira no alto do pódio. Ganhou 9 medalhas de ouro em campeonatos mundiais e o aparelho solo era o que ela mais se destacava. Vamos nos agraciar com um pequeno vídeo da Daiane dos Santos se apresentando. Que apresentação fantástica! É de arrepiar. Essa apresentação é muito emocionante. Também temos mais um aparelho, que é o salto. Ele também é praticado por homens e mulheres. Nesse, o objetivo é saltar, apoiando numa pequena trave. O atleta conta com a ajuda de um trampolim para ganhar um impulso. Não sei se vocês lembram, mas ano passado tivemos as Olimpíadas. E com destaque brasileiro, tivemos a atleta Rebeca Andrade, que deu um show. Inclusive ganhou medalha de ouro neste aparelho. Vamos ver o salto que levou a bandeira brasileira ao topo? Meus parabéns, Rebeca! Atenção! Perfeito! Cravou! Outro aparelho são as barras assimétricas. Vocês sabem o que são barras assimétricas? As barras assimétricas, ou aparelhos simétricos,
é um aparelho de ginástica criado especificamente para as mulheres. Esse aparelho permite que a ginasta se apoie com o uso apenas das mãos ou dos pés. Durante a execução da sua apresentação, a atleta precisa fazer ao menos 10 elementos. Outro aparelho é a trave de equilíbrio. Este é mais um aparelho que somente as mulheres competem, em que o objetivo é o de se equilibrar sobre uma espessura de 10 centímetros. Todos esses aparelhos somente os homens praticam. Por exemplo, a barra fixa, a apresentação é feita sobre uma única barra e a avaliação é realizada por meio dos giros imortais. As barras paralelas, como podemos ver na figura, o exercício é realizado em 2 barras e são exigidos movimentos de apoio, giro e balanço. O cavalo com alça, como podemos ver, os atletas fazem sua apresentação sobre uma trave com alças. São exigidos movimentos de troca de mão, tesoura, passagem com pernas, entre outros elementos. E por fim, temos a argola, em que o atleta se apresenta com as 2 mãos nas argolas e é obrigatório que ele realize a parada de mão com os braços abertos. Beleza? Ginástica rítmica ou GR. Este é um tipo de ginástica que se inspira em movimentos baseados nos elementos do balé e da dança teatral. Sua apresentação é guiada por uma música. As atletas precisam aliar o ritmo da música com os movimentos. Não sei se vocês sabem, mas para uma prática corporal ser considerada esporte, ela precisa ter uma federação e uma confederação. E o que são esses órgãos? São órgãos não governamentais que reúnem os clubes, atletas e árbitros. Enfim, tudo que está correlacionado com o esporte em questão são eles que definem, por exemplo, as regras, se o esporte é feminino ou masculino, e entre outras particularidades. A GR está vinculada a esses órgãos e, de acordo com eles, somente mulheres praticam. Porém, já é possível ver homens lutando para também praticar o esporte. Vamos às peculiaridades da ginástica rítmica. As apresentações dessa modalidade pode ser em equipe ou individual. O tempo da apresentação varia de 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos para equipes e a individual de 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos. A técnica do movimento se baseia em movimentos expressivos. Os elementos avaliados são o equilíbrio do corpo, flexibilidade e rotação. Os elementos que envolvem a modalidade são movimento de mão livres e sem aparelhos. E tem a utilização de 5 materiais: a bola, o arco, as maçãs, a fita e a corda. Opa! Chega de falar! Vamos nos alegrar com uma apresentação individual com as maçãs. Chegou o momento de conversarmos um pouco sobre a ginástica acrobática. Essa ginástica não integra as modalidades dos esportes olímpicos. É uma pena. A ginástica acrobática se caracteriza pela execução de movimentos que utilizam força, equilíbrio, agilidade e flexibilidade. Essa prática é realizada sem a utilização de aparelhos. Inclusive engloba muitos movimentos de solo, da ginástica artística e da dança. É possível visualizarmos a presença de movimentos da ginástica acrobática no circo. Porém, em um espetáculo de circo, ela não está presente como um esporte de competição, e sim como uma linda apresentação. Há relatos que afirmam que essa ginástica acrobática é oriunda da China. Com o passar do tempo, foi chegando adeptos e difundiu-se por todo o mundo. O primeiro torneio ocorreu em 1957. Ela é dividida em 5 categorias: dupla mista, ou seja, um homem e uma mulher; dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino, composto por 3 mulheres, e grupo masculino, composto por 4 homens. Eu acabei de falar que existem as categorias, certo?
Dentro dessas categorias, existem funções que esses atletas desempenham durante a apresentação. Por exemplo, nas duplas, um atleta é a base e o outro é o volante. Já nos grupos, a presença de um base, um volante e intermediário. A base é responsável por sustentar o volante, seja em movimentos estáticos ou dinâmicos. Essa função requer muita força, liderança e responsabilidade, já que essa pessoa literalmente segura quem está no alto. O volante tem que executar os elementos acrobáticos com o apoio da base ou do intermediário. Sua função requer muito equilíbrio, leveza e coragem, já que é sustentado por outras pessoas. O intermediário cumpre a função da base e do volante. Ser intermediário requer muita versatilidade. Os principais movimentos são gato, apoio dos pés em agachamento, parada de mão, esquadro e em pé. Vamos curtir um pouquinho de uma apresentação. Acompanhe. Animali, è un gran silenzio, pervade tutta la terra, come il contorio di un tuono lontano, e quel profumo della danza dei fiori, che ormai si è chiusa in questo grande silenzio, è già svanito in questa arca perduta, dell'uomo moderno. É ou não é de tirar o fôlego uma apresentação dessa? Viram só a relação de confiança que precisa existir entre os participantes? Chegamos na nossa ginástica de trampolim. Dentre as ginásticas, essa é a menos conhecida como esporte. Sua prática é associada ao trampolim ou à cama elástica. Por isso, é muito utilizada em circos. Ela foi incluída nos Jogos Olímpicos no ano de 2000. Sua origem foi na Idade Média, mas o modo como é praticado atualmente surgiu nos Estados Unidos e a partir de um treinamento de astronauta. Isso mesmo, a ginástica de trampolim foi utilizada pelos astronautas para treinar habilidades antes de suas viagens. Em uma competição de ginástica de trampolim, o atleta precisa apresentar uma sequência de 20 movimentos técnicos, correlacionando saltos e mortais. No Tudo TV de hoje, conhecemos sobre as 4 ginásticas, a GR, a artística, a de trampolim e a acrobata. Como falei, todas elas são esportes, ou seja, possuem federação e regras bem delimitadas. A partir disso e dos vídeos que vimos, podemos chegar à conclusão que esse tipo de ginástica não promove saúde. Pelo contrário, muitos atletas vivem lesionados e convivem com dor durante toda a vida. Mas com o auxílio de um bastão, conseguimos relaxar e soltar a musculatura. Você sabia dessa técnica? Em nossa prática de hoje, utilizaremos o bastão para soltar a musculatura. Vou dar um tempo para vocês pegarem um bastão feito de qualquer material.
Esse relaxamento ajuda muito os atletas de diversas modalidades. Na prática, vamos trabalhar a liberação miofacial, que consiste em uma técnica preventiva de lesões e alívio de dores musculares, que aplica uma pressão em alguns pontos do corpo a fim de liberar a fáscia do músculo. Você sabe o que é? É um tecido fibroso que recobre os músculos do corpo. Hoje essa técnica já é comumente incorporada à fisioterapia, educação física e profissões com o objetivo de relaxar a musculatura. Com bastões em mãos, vamos fazer alguns exercícios, beleza? Ó, eu vou ficar nessa posição para visualização, hein? Eu vou fazer a liberação miofacial aqui, ó, da panturrilha, beleza? Geralmente a gente vai sentir um nódulo, é como se o músculo tivesse, ó, em nó. E essa liberação faz com que o músculo se liberte, beleza? Ó, isso, sempre no mesmo sentido, beleza? Isso, lembrando que o músculo que a gente está trabalhando é a panturrilha, beleza? Também conseguimos fazer aqui, ó, no quadríceps, beleza? Isso. Geralmente essa técnica é utilizada quando a gente está com muita dor. E aqui, ó, na posterior da coxa. Beleza? Existe parte do nosso corpo que realmente a gente não vai conseguir aplicar essa força com as duas mãos. Aí a gente pede ajuda para um amigo, para a esposa, um colega, beleza? Lembre-se, quando a gente faz um exercício e a intensidade é muito grande, a gente tem que fazer essa liberação, que a gente vai ficar muito mais relaxado. Isso. Gostaram? Na aula de hoje, falamos sobre a ginástica esportiva, sendo elas rítmica, artística, acrobática e a de trampolim. Também realizamos a aula prática com o objetivo da liberação miofacial. Só vamos acrescentar alguns benefícios dessa liberação: alívio de dores crônicas, alívio de dores tensionais, pós-treino e relaxamento muscular, além de aumentar a mobilidade das articulações. Antes de ir embora, quero lembrá-los novamente da nossa lista de presença. Se ainda não registrou, registre. É muito simples. Basta apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code da TV e confirmar sua participação. E caso queira mandar suas atividades práticas para nós, é só nos enviar através do nosso WhatsApp 27 9966 10 14 3, que está aparecendo aí na sua tela. Vou ficar muito feliz em receber suas atividades. E lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Um forte abraço do professor Antônio e até o nosso próximo encontro.